Olá! O recente conflito entre o Irã e Israel, ele foi muito mais do que só uma batalha regional. Foi um verdadeiro tremor que se espalhou pelo mundo, sabe? E acabou expondo alianças que pareciam frágeis, rivalidades antigas e, claro, um medo global de uma guerra muito, mas muito maior. Hoje, a gente vai analisar em detalhes as reações que definiram este momento tão crítico. Então, para a gente entender o quadro completo, vamos fazer o seguinte. Primeiro, começar lá no epicentro, com as reações do Irã e de Israel. Depois, a gente abre o foco para ver como o mundo se dividiu, vamos ouvir as vozes que vieram das ruas e, no final, analisar as consequências estratégicas e legais de tudo isso. A primeira reação de Israel veio direto do primeiro-ministro. E com essa declaração, ele não estava só defendendo a ação militar. Ele colocou a coisa toda como uma batalha pelo futuro do mundo livre, enquadrando o Irã como uma fonte global de terrorismo. Uma fala bem forte. E a resposta do Irã veio na mesma moeda, igualmente dura. O líder supremo não só chamou os ataques de crime, como também prometeu um destino amargo. Com isso, ele deixou bem claro que a retaliação era, para eles, uma questão de tempo e de justiça. Ok, vamos ver agora como essas primeiras declarações se transformaram nas posições oficiais de cada um dos governos. Oficialmente, Israel quis passar uma imagem de unidade nacional total. O governo, e olha só, até mesmo a oposição, apresentou a ação militar não como uma escolha, mas sim como uma necessidade absoluta para defender o país de uma ameaça que eles consideravam existencial. Já do lado iraniano, a resposta foi de desafio e preparação. Eles não só prometeram retaliação, como também tomaram atitudes bem drásticas. Saíram das negociações nucleares e restringiram o acesso à internet no país. Um movimento claro, para controlar a narrativa interna e se preparar para as consequências. E claro, a Guarda Revolucionária, o braço militar de elite deles, foi colocada em alerta máximo. E como era de se esperar, o conflito imediatamente gerou ondas de choque pelo mundo todo, criando divisões bem claras na comunidade internacional. Essa tabela aqui é um retrato perfeito da fratura global que se formou assim, quase que instantaneamente. De um lado, a gente vê os aliados ocidentais mais tradicionais apoiando o direito de Israel à autodefesa. Do outro, potências emergentes e países do sul global condenando os ataques. E ali no meio, um grupo bem grande de nações tentando desesperadamente evitar que a situação saísse do controle. As grandes organizações globais, do G7 à ONU, agiram como se fossem bombeiros tentando apagar um incêndio. A mensagem era uma só e bem consistente: contenção. Existia um medo real, palpável, de uma guerra regional, e a IEA chegou a emitir um alerta bem sombrio sobre o risco de um ataque a instalações nucleares. Agora vamos mudar um pouco o foco, sair dos palácios presidenciais e ir para as ruas. Porque além das declarações oficiais, as reações do público no Irã, em Israel e ao redor do mundo mostram um quadro muito mais pessoal e bem mais complexo. Dentro do Irã, a reação popular foi bem dividida. Enquanto o governo organizava comícios pedindo vingança nas redes sociais e provavelmente nas conversas privadas, o sentimento era outro. Havia muitas críticas ao regime e um medo profundo de uma guerra devastadora que, no fim, afetaria os civis. Esse gráfico aqui revela uma divisão social, profundíssima dentro de Israel. Olha só, enquanto 83% dos israelenses judeus apoiaram os ataques, entre os cidadãos árabes e israelenses, esse apoio foi de apenas 12%. É uma divisão gritante que mostra como diferentes comunidades dentro do mesmo país sentiram a ameaça e a resposta de maneiras totalmente distintas. E essa divisão, ela tem consequências de vida ou morte. Este número, 50%, representa a parcela de palestinos em Israel que não tem acesso a abrigos antiaéreos, segundo o grupo de direitos humanos B'Tselem. É um dado que escancara como a segurança não é distribuída de forma igual em tempos de guerra. Enquanto isso, nas ruas de cidades como Londres e Nova York, a mensagem era outra. Os protestos que surgiram lá não eram em apoio a um lado específico, mas sim com um apelo unificado pela paz e pela desescalada. Foi uma tentativa da sociedade civil de puxar os freios antes que fosse tarde demais. Certo. Agora vamos para a parte da análise, para entender como os especialistas interpretaram tudo isso. A ação de Israel, afinal, foi legal? E qual foi o impacto estratégico real desse conflito? Todo o debate jurídico sobre o ataque girou em torno desse princípio, a autodefesa antecipatória. A questão central era:
A ameaça iraniana era iminente e inevitável o suficiente para justificar um primeiro ataque, segundo o direito internacional? No campo jurídico, a divisão foi completa. De um lado, juristas internacionais importantes classificaram o ataque como um crime de agressão, dizendo que não havia prova de uma ameaça iminente. Do outro lado, Israel e seus aliados, como os Estados Unidos, defenderam a ação como um ato legítimo de autopreservação nacional. Do ponto de vista estratégico, os analistas viram várias consequências. Alguns disseram que Israel conseguiu expor fraquezas na defesa iraniana e forçou Teherã a recuar. Outros, porém, apontaram um custo significativo. O conflito desviou completamente a atenção do mundo da crise humanitária que acontecia em Gaza. E isso tudo nos leva a uma questão que é fundamental para o nosso tempo. Quando nem os especialistas nem as superpotências conseguem concordar sobre o que é um ato de guerra legítimo, como é que se encontra um caminho para a paz? Em um mundo tão dividido, a desescalada talvez seja o maior desafio de todos.